Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 6 de dezembro. Olá a todos, somos Paulo e Laura, da equipe Santa Rita de Rho. Terminamos o nosso Ruá dos dias 1 e 2 de dezembro, ao qual participaram 20 cursistas, e havia 28 servos de equipe. Desde o início, os cursistas estavam bem participativos às dinâmicas. Alguns irmãos, depois de muitos anos, se aproximaram ao sacramento da confissão. Lemos agora algumas fichas de impressão. Derrotou novamente o meu coração de pedra. Meu coração sentiu uma paz interior e comecei a enxergar as coisas de maneira diferente. Me ajudou a entender o valor da vida e me ajudou a me reaproximar de Deus. Me fez ver claramente que não era o Espírito Santo que não descia sobre mim, mas eu que pela dureza do meu coração o rejeitava. Pace e gioia a tutti. Paz e alegria a todos. Paolo e Laura. Ciao a tutti, sono Marilisa. Oi a todos, sou Marilisa e com Paulo somos coordenadores da equipe São Francisco de Monselite. Terminamos o nosso Ruá no dia 2, participaram 22 cursistas e em equipe somos 27 irmãos. Foi um belíssimo Ruá em que os irmãos convidados rapidamente se abriram e participaram bem de todas as dinâmicas, criando comunhão entre eles e conosco. Uma coisa bonita foi uma cursista que fez 4 apadrinhamentos do Haiti. Leia agora algumas fichas de impressão. Uma irmã escreve: volto para a minha vida cotidiana com a consciência de que Deus nos ama com um amor que normalmente não compreendemos. Ele deseja o nosso amor e nos chama a levar para Ele outros irmãos, para levar a sua alegria àqueles que não o conhecem. Uma outra: senti que não estou só e que somente em Deus se encontra a força e a paz que ao invés procuramos em coisas inúteis. Me enriqueceu e encheu de serenidade e amor. Uma outra irmã escreve: nesses dias me senti uma pessoa nova, me libertei de coisas negativas que carregava dentro de mim. Agora me sinto muito bem. Nunca me senti assim antes. Paz e alegria e buona giornata. Bom dia. Ciao ciao. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 21, depois do 24 ao 27. Natal, a palavra se encarna. Hoje meditamos o famoso trecho da casa sobre a rocha. Quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Antes de mais nada, devemos lembrar que Jesus era carpinteiro e sabia construir casas, porque naquele tempo isso fazia parte da sua profissão. Jesus sabia bem como fazer o alicerce de uma casa, como firmar uma viga, e escolheu esse exemplo para explicar os efeitos da palavra em nós. Natal é a festa da palavra encarnada, e toda vez que vivemos uma palavra de Deus, acontece Natal em nós. A palavra se torna carne, se torna viva e opera milagres. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática,
É como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, é muito importante e bonito meditar esse trecho na proximidade do Natal, dia em que o Verbo, a Palavra Eterna, se fez carne. Se a Palavra, Jesus, tivesse ficado no céu, nada teria adiantado para nós. Foi necessário o Verbo se fazer carne para que a nossa vida mudasse e para que fôssemos salvos. O mesmo acontece na vida pessoal. De nada adianta a palavra ser lida e nunca vivida. Seria como se o Verbo eterno, a Palavra eterna, nunca se tivesse encarnado. O céu fica fechado para todos aqueles que não encarnam a Palavra em sua vida. O que significa que a Palavra deve se tornar carne em nossa vida? Basta olhar o bebê que nasce em Belém. A Palavra eterna se tornou células humanas, cérebro humano, coração humano. Assim a palavra que meditamos deve chegar a se tornar coração do nosso coração e mover os nossos afetos. A palavra deve se encarnar e se tornar o pensamento dos nossos pensamentos e curar toda a maldade, fazendo com que possamos pensar o que a palavra pensa. A palavra deve se tornar até o nosso corpo físico e mover as nossas reações instintivas, os nossos instintos. Isso é possível, irmãos. E nós precisamos sempre nos perguntar o que a palavra mudou em mim. O que a palavra mudou em mim neste ano? Uma mulher sabe bem a diferença entre estar grávida e não estar. Assim nós também devemos saber o que significa ficar grávidos da palavra ou não ficar, viver a palavra ou não vivê-la. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que vos digo? Vou mostrar-vos com que se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a alguém que, para construir uma casa, cavou fundo e firmou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a correnteza atingiu a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Irmãos, vale a pena parar diante dessas palavras tão fortes e claras do Evangelho de hoje e aplicá-las para a nossa vida. De verdade, na vivência da palavra se joga toda a nossa vida. Devemos prestar bem atenção, porque aparentemente, entre quem vive e pratica a palavra e quem não a vive, não tem diferença. Os dois estão construindo uma casa igualmente. Mas, no final, o que acontecerá a essas casas? Durante a construção, quem não vive a palavra pode até pensar: é muito duro construir na rocha. Deus é bom, não quer que eu me mate de trabalho. Vou para a areia. Mas, na verdade, quem constrói na areia não está levando a sério a palavra. Mal a ouve, diz que a vida é uma correria, que deve sair cedo de casa, que não tem tempo de escutar bem a reflexão que explica a palavra, nunca escolhe claramente o propósito, nunca se esforça para praticá-la. A pessoa que constrói em cima da areia não está oferecendo o melhor terreno para a semente da palavra brotar. Esta palavra nunca vai deitar raízes. Esta pessoa é de momentos. Nem se fala quando precisa contar um testemunho de como esta pessoa viveu a palavra, porque na verdade esta pessoa logo esquece o pouco que leu e ouviu e não consegue mudar em nada os seus hábitos.
Sua casa é um castelo de areia. Parece bonita, mas não tem fundação, e qualquer onda mais alta derruba. Irmãos, quem não vive o diário não tem chance nenhuma de ficar em pé. Se você tentasse viver a palavra concretamente, você experimentaria que tudo sai mais fácil, que tudo se encaixa e se ajeita, que você não perde a paciência. Fazendo o diário bem, você consegue fazer todo o restante e até muito mais, porque você tem a força de Deus no coração. Quem vive o diário é forte como uma rocha, não se abala, não desanima, não fica desnorteado, sabe muito bem para onde ir. Quem vive o diário cresce interiormente, moldado pela palavra de Deus, e sabe dar bons aconselhamentos aos irmãos. Por exemplo, um coordenador ou um vice, um cirineu, um formador, um anjo ou um responsável que não vive a palavra dificilmente conseguirá cumprir seu papel. Todo o seu trabalho ficará muito humano, sua casa e sua equipe se esvaziará rapidamente e o desânimo será seu fim. Aqui se põe em jogo toda a caminhada de restauração em nossas casas. Aqui se põe em jogo toda a caminhada espiritual nos nossos grupos Yeshua, Ruá, Canaã, Fanuel. Como é simples viver uma vida forte e digna de Deus se você se decide a viver a palavra. Você pode fazer o diário de manhã, até no banheiro se arrumando antes de sair de manhã, ou talvez colocando o fone de ouvido no ônibus, no trem, no metrô. E depois você pode concluir escrevendo o propósito na sua mão. Importante é que isso seja sério e eficaz. Cortar o diário é como cortar o teu café da manhã ou o teu almoço. Você vai ficar sem forças. Se ao diário você acrescenta a oração do terço, você poderá experimentar quanta paz Maria derrama sobre você. Portanto, quem não encontra o tempo para fazer o diário, ele atrasa a sua vida, não ganha tempo nenhum. Admirável é quem escolhe levantar 20 minutos antes para fazer bem e com calma o seu diário. Irmãos, se o mundo nos obriga a trabalhar 10, 12 horas por dia e a ficar no trânsito mais 2, será que não conseguimos recortar 20 minutos para o nosso Deus? Ou queremos viver escravos da correria sempre? O mesmo, com mais força ainda, podemos dizer do fechamento do diário à noite. Isso é tão essencial quanto a meditação da manhã. Os casais podem dizer que têm as crianças que não permitem, que não têm tempo. Mas como seria bom rezar o terço em família, ou pelo menos 10 Ave-Marias. Depois das 10 Ave-Marias, o casal pode colocar as crianças a dormir e depois, juntos, dedicar um tempo para fechar o diário. Fechar o diário coincide exatamente com o construir a casa sobre a rocha, porque você está obrigada a dizer como você praticou e viveu a palavra. Logo, você percebe se lembrou do propósito, se você conseguiu vivê-lo. De nada adianta fazer o propósito de manhã e não fechá-lo à noite. Às vezes, meio brincando, falamos que isso é o diário do capeta, no sentido que ele conhece a palavra, mas não a vive. Por isso é um diabo. Ele é o maior inimigo da encarnação. Ele não quer que a palavra se encarne, nunca. Ele quer matar a palavra, como quis matar a criança de Belém. Ele quer arrancar qualquer semente da palavra que brote em nós. Quem escuta a palavra e não a vive, constrói tudo sobre a areia e logo chega o dia do desmoronamento. Vamos, portanto, parar um pouco, irmãos, e nos perguntar: como eu poderia fazer bem o meu diário de manhã? Como poderia valorizar a meditação deste áudio que estou escutando? Como posso escolher bem o meu propósito para que seja pequeno, preciso, prático?
Existem pessoas que todo dia fazem o mesmo propósito: prometo ser melhor. Mas isso de nada adianta e tudo fica na superficialidade. Se você quiser que a palavra mexa com a sua vida, o propósito deve ser a ponta da lança, a sua arma durante todo o dia. Tente parar um pouco e pensar: qual Natal a palavra criou em mim neste ano de 2018? O que a palavra mudou em mim? Como a palavra se tornou carne em mim? Será que eu poderia dizer como a palavra de cada dia converteu o meu pensamento, o meu coração, o meu corpo? Como seria bom se algum testemunho pudesse chegar até nós e ser partilhado com todos nesse diário. Vamos agora ouvir novamente a palavra de hoje. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram, e deram contra a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Vamos parar mais um pouco para sublinhar e anotar as frases da palavra da meditação que mais nos tocaram. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que, como sempre, diante desse Evangelho, nos deixa um pouco inseguros. Entendemos que precisamos viver a palavra, mas qual palavra vamos viver hoje? Se quiser, pode repetir simplesmente o propósito de ontem ou anteontem e se aplicar a vivê-lo com todas as suas forças, fechando o diário, pelo menos ao meio-dia e à noite. Pense bem também em como você pode fazer isso concretamente.
construir a casa sobre a rocha da palavra. Paz e alegria a todos. Viver a palavra. Paz e alegria a todos. Tua palavra é como azeite sobre a ferida, é água no deserto e o calor no inverno. Tua palavra é a voz que ouço de manhã, é o meu conselho cada dia e nas provas quem me guia. Podia estar perdido como um náufrago no mar e ainda perder tudo, estar alento. Podia estar faminto como a criança sem um lar, mas eu sei que tua palavra sempre me sustentará. Tua palavra é como doce mel para os meus lábios, é a perfeita melodia que escuto todo dia. Tua palavra é o meu refúgio em meio às provas, na tristeza é minha alegria, na solidão minha companhia. Podia estar perdido como um náufrago no mar e ainda perder tudo, estar alento. Podia estar faminto como a criança sem um lar, mas eu sei que tua palavra sempre me. Podia estar perdido como um náufrago no mar e ainda perder tudo, estar alento. Podia estar faminto como a criança sem um lar, mas eu sei que tua palavra sempre me. Mas eu sei que tua palavra sempre me. Mas eu sei que tua palavra sempre me sustentará. Senhor